E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre elevadores, tá ok? E a gente vai ter uma breve explicação aí, né, sobre o tipo de movimento que o elevador faz, né? E a gente vai entender também sobre as acelerações que atuam nele, né? Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente tem um elevador, né, a gente pode ter ele, por exemplo, se movimentando aqui com velocidade constante, tá bom? Ou a gente pode ter um elevador parado. Essas duas situações, né, o elevador parado ou com velocidade constante, né, vai ser a minha situação de equilíbrio, tá certo? Então, nessa situação, o somatório de forças que atua sobre o elevador é igual a zero, tá? Tanto ele se movendo com velocidade constante ou ele em repouso. No caso, como assim seria o somatório de forças igual a zero? Bom, nós teríamos aqui uma força de tração no cabo do elevador, né? E o peso do próprio elevador, tá certo? Então, a gente teria que essa força somada com essa daria zero, né? Logo, eu entendo aqui que tração, nesse caso, é igual ao peso. Então, essa situação é uma situação de equilíbrio, ok? E nós vamos ter também um tipo de movimento, né? Por exemplo, quando o elevador sobe com o movimento acelerado ou ele desce com o movimento acelerado, né? Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, um elevador, né, subindo com uma aceleração constante, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui, ó, um elevador subindo com uma aceleração constante. Bom, essa aceleração ela é resultado, né, de uma força que foi aplicada lá, que é a minha força de tração no cabo, tá certo? E aqui eu tenho a força peso para baixo, tá certo? Bom, se o elevador está subindo, pessoal, está subindo, quer dizer que a força de tração é maior que a força peso, tá certo? E aí, como esse movimento é acelerado, eu sei que a minha somatória de forças vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração resultante, tá ok? Então, eu vou botar o seguinte, eu vou somar as forças e vou colocar que ela é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças? Peso e tração, tá joia? Eu sei que uma tem sentido contrário, né? Então eu vou botar que o peso é positivo, né? Desculpa, a tração é positiva e que o peso é negativo. Então, como o elevador está subindo, a tração é maior do que o peso. Então, peso, as duas têm sentidos opostos, né? Eu vou subtrair. Peso menos a tração é igual a m vezes a. Show de bola? Bom, aqui eu vou ter que a tração, galera, né? Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração mais o peso, né? O que eu fiz aqui? Passei o P negativo para o outro lado como positivo. Show de bola. Aqui a gente vai ver então que M vezes A mais M vezes G. Eu falei A, escrevi G. M vezes A mais M vezes G. Certo? Que o mg é do peso. E aí, deixando o m em evidência aqui, né? A gente vai ver que é A mais G. Tá bom? Então, essa força de tração que eu tenho que aplicar aqui, ela tem que superar a gravidade, né? E ainda conseguir aplicar uma aceleração do valor que tiver lá. Como assim, né? Exemplo. Um elevador que está subindo com uma aceleração de 3 metros por segundo, galera, ao quadrado, né? Esse elevador está subindo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que existe uma força que está superando o próprio peso do elevador e ainda colocando uma aceleração nele de 3 metros por segundo para cima. Então, eu tenho que vencer 10 metros por segundo da gravidade e ainda aplicar uma aceleração nele de 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, você percebe que quando o elevador sobe, né, a tração, o valor da aceleração dela é a soma da gravidade com mais o valor da aceleração que o elevador está subindo no caso, né? Então você vai ver que a aceleração que é aplicada aqui na tração é uma aceleração de 13 metros por segundo, ok? Esse aí é o valor da nossa aceleração. Bom, muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês quando o elevador estiver descendo, tá certo? Se o elevador estiver descendo, eu vou ter aqui, né? A tração ela continua existindo, ok? Porque o fio ele não se rompe, né? Ele continua lá esticado. O elevador não vai estar em queda livre, né? Não quero isso. Ele vai estar descendo, mas com uma aceleração inferior à da gravidade. Muito bem.
Aqui, pessoal, eu vou ter o peso, né? E aqui a tração. Bom, se o elevador está descendo, quer dizer que o peso está superando a tração, certo? Então, eu vou escrever o seguinte, ó, somatório de forças é igual a MA, né? Então, peso, que é maior, né? Menos a tração, é igual a M vezes A. Dessa forma, eu vou encontrar que menos a tração é igual a MA menos, MA menos o peso, que o peso é mg. Então, eu vou ter que tração, né, multiplicando por menos 1 agora, é mg menos ma. Deixando o m em evidência aqui, né, eu vou ter m que multiplica g menos a. Vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui você vai perceber que a gente vai subtrair a aceleração da gravidade. Exemplo, um cara está descendo aqui com 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Bom, pessoal, se ele está descendo com 3 metros por segundo, é porque a minha tração ela não está fazendo uma força suficiente para vencer a gravidade, tá certo? Ela está fazendo uma força menor que a da gravidade. Como resultado, a gravidade está sendo mais alta e está puxando ela para baixo, né? Então, o que eu vou entender, né? Eu vou entender que existe uma aceleração da gravidade aqui que atua como 10, tá bom? Existe aqui um valorzinho que tenta puxar essa corda para cima, né? Esse elevador para cima, mas não consegue. O resultado da interação entre essas duas forças, né? É uma aceleração aqui para baixo de 3 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, quanto que tem que valer o A? Você vai ver que para eu chegar nisso aqui como resultado, o meu A tem que ser igual a 7. Dessa forma, né, o que eu vou ter? Eu vou ter 10 para baixo e 7 para cima. Quem é que vai ganhar? Bom, esse cara vai ganhar. E vai ganhar com quanto? Com 3. Tá? Então, o movimento dele vai ser para baixo de 3 metros por segundo. Aí você vê que o que eu fiz? Ó, eu peguei o valor da aceleração, que está aqui, e subtraí do valor da gravidade. Né? 10 menos 3, nós temos a aceleração da tração igual a 7. Tá certo? Então, a aceleração da minha tração ali vai ser igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, basicamente, é isso. E aí tem um outro ponto também que eu preciso ressaltar aqui para vocês, que é o seguinte. É sobre a sensação de aumento de peso e a sensação de redução de peso, né? Porque dentro do elevador, quando a gente está se movendo no elevador, tem hora que a gente parece que sente o nosso peso aumentando e tem hora que nós sentimos o nosso peso diminuindo. Então, quando o elevador sobe, né, o chão do elevador acaba nos empurrando para cima. Então, isso faz com que aumente a força de compressão, tá certo? Imagina só, você tem um objeto aqui, você está empurrando ele para cima. Então, você está aumentando a força de compressão. E isso faz com que a nossa sensação de peso aumente, tá bom? Porque a sensação de peso, ela está vinculada diretamente com a normal, né? A normal é a força de compressão. Então, se você aumenta essa força de compressão do objeto com o solo, né, você está aumentando o normal, logo aumenta a sensação de peso. Agora, quando o elevador está descendo, né, aí é o contrário, né? Essa compressão, essa força de compressão, ela tende a diminuir, tá certo? Então, quando o elevador desce, a gente diminui a força de compressão entre os dois objetos, né, entre o solo e o objeto, e aí nós vamos ter uma sensação de redução do nosso peso. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer. É basicamente isso aí, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer uma, podem entrar em contato comigo. Vocês têm o meu número no WhatsApp, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula.